E olha, algumas cidades da Europa estão propondo pagar até R$ 250 mil na tentativa de atrair estrangeiros para se mudarem para lá. Esse é o assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Por que o governo de cinco países querem mais gente para morar lá? E eles não fizeram nenhuma proposta para você não, né? Você não vai deixar a gente. Ainda não fizeram, né? Mas se fizer, enquanto, né? Estou aqui na expectativa. Mas olha, Gustavo, Renata, lembrando do seguinte, é até uma contradição. Por que razão? Porque vira e mexe, a gente noticia aqui que alguns países europeus, eles expulsam os estrangeiros. Então, muitas vezes está lá o estrangeiro e ele é mandado de volta porque não se adequou ou não se acostumou a viver na Europa. Por vários motivos, eles são mandados embora. Agora é o seguinte, não é essa a Europa que a gente está mostrando aí, não. Não é praia, não é local de turismo, não é cidade grande, nada disso. O que eles estão dizendo é o seguinte, está havendo um êxodo rural, quer dizer, muita gente está abandonando as pequenas cidades da Europa, principalmente na Suíça, na Itália, na Grécia, na Espanha. O pessoal está indo embora, ou está indo para trabalhar nas grandes cidades, ou o pessoal está indo para trabalhar em outros países do mundo. Então, as pequenas vilas desses países que eu citei, que são 5, elas estão completamente abandonadas. Então, a população é muito pequena, às vezes é uma população de apenas 500 habitantes, e eles não querem perder a chamada economia rural. Então, eles estão oferecendo, como o Gustavo lembrou, alguma ajuda que chega até R$ 270 mil para a família, não é para a pessoa sozinha. Para uma família, por exemplo, morar numa cidadezinha como essa. Aí está uma cena, por exemplo, da Suíça. Bom, agora eles estão querendo o seguinte, eles não querem que essas pequenas vilas desapareçam. Por esse motivo, eles estão convidando, então, os estrangeiros para morarem lá. Além de, muitas vezes, pagar a mudança, essa da Suíça, olha aí, a mudança da pessoa para lá, eles também dão ajuda de custo. E para você morar numa pequena cidade como essa, o custo de vida fica mais ou menos de R$ 870 por semana. Então, com 3 mil e poucos reais por mês, a pessoa seria capaz de viver numa pequena vila da Europa, ou na Espanha, ou na Itália, ou na Suíça, ou na Grécia. Agora, o detalhe interessante é o seguinte, o detalhe é que a pessoa tem que mudar com a família, tem que assinar um contrato que vai ficar morando naquela pequena cidade e ele vai desenvolver um pequeno comércio lá. Pode abrir um pequeno restaurante, pode abrir alguma coisa, mas ele tem que morar lá. E as pessoas não se adaptam, muitas vezes tem problema até da língua, de entendimento. Então, por esse motivo, as pessoas não ficam. Então, a Europa está aumentando cada vez mais essa contribuição de levar pessoas para morar para lá. Muita gente no Brasil, às vezes, sonha em morar na Europa. Mas quando a pessoa sonha em morar na Europa, ela pensa em morar numa grande cidade. Madrid, ou em Atenas, ou em Paris. Não, não é nada disso. São pequenas comunidades que estão espalhadas pela Europa. Eu peguei um exemplo aqui na Espanha. Por exemplo, na Espanha, no sul da Espanha, chamado de Andalucia, tem uma cidadezinha lá que está precisando de habitantes. Então, dizendo, vem para cá que aqui você vai ter uma vida muito bacana. É uma cidade no sul, bem perto de Málaga. Málaga é famosa, todo mundo sabe, é até onde nasceu aquele pintor famoso, Pablo Picasso. Mas não é para ficar em Málaga, é para ficar numa cidadezinha do lado que tem apenas 500 habitantes. Então, você está acostumado a morar numa cidade grande no Brasil e vai morar numa cidadezinha com 500 habitantes apenas, a pergunta que não quer calar é o seguinte, e o que você vai fazer lá numa pequena cidade como essa? Você teria que se enturmar, você teria que se adaptar a uma cidade dessa, e essas cidades não estão na proximidade do litoral, não estão na proximidade de centro turístico. Elas são cidadezinhas que estão perdidas no interior. Portanto, eu acho que as pessoas que gostariam de mudar precisam saber exatamente o seguinte, será que realmente é aquilo que eu quero? Os europeus querem que as pessoas vão para lá, que as famílias mudem para lá, que o campo desses países seja novamente repovoado. Mas, por enquanto, isso não acontece. Mesmo com as ajudas que eles estão dando, ainda assim eles estão com dificuldades. Por esse motivo, eles, passado algum tempo, eles estão aumentando a ajuda, dizendo, vem para cá, que a gente aumentou para R$ 270 mil a ajuda para você vir morar aqui. Ainda assim, essas pessoas não vão. Então, veja que coisa curiosa. Em últimas palavras, o que está acontecendo na Europa? A população está diminuindo, muito. Em alguns países da Europa, eles estão até com medo de que a população local desapareça e só fique imigrantes. Mas, sem outra alternativa, eles querem, então, formar novas comunidades no interior da Europa. Portanto,